Pedro Nuno Santos, em direto. Nós tivemos a oportunidade de dizer, de lembrar que outros governos europeus, como é o caso do governo espanhol, que anunciou um pacote, julgo que de 14 mil milhões de euros de apoio à indústria mais atingida, devia ter tido também da parte do governo uma reação. E por isso aquilo que nós faríamos era exatamente isso, era termos já adotado, anunciado e apresentado um pacote de apoio à nossa indústria, nomeadamente a indústria que vai ser, ou que corre o risco de ser mais atingida com as tarifas. Para além do trabalho bilateral, para além da pressão bilateral entre Portugal e os Estados Unidos, para além da pressão que também deve ser feita para que a Europa tenha uma posição firme, é muito importante nós apoiarmos a nossa indústria. E nós temos alguns setores que já estavam a sentir algumas dificuldades, como é o setor da indústria de componentes automóveis, e que pode agora sofrer ainda mais. E é muito importante que nós tenhamos uma estratégia para ajudar a nossa indústria, senão vamos ter problemas sérios nos próximos anos. O PS tem essa estratégia? Não, nós temos, aliás, nos batido muito por isso. Nós achamos que o país tem que ter uma estratégia económica, ser capaz de identificar os setores, as áreas tecnológicas onde deve apostar de forma prioritária, porque o objetivo de transformar a nossa economia para uma economia mais sofisticada, mais complexa, deve ser a primeira prioridade de qualquer governo. E nós não temos visto, do ponto de vista económico, uma proatividade por parte do governo português, e isso preocupa-nos. Porque quando nós falamos da importância de pagar melhores salários, isso depende de termos uma economia muito mais forte do que aquela que nós temos. E aquilo que nós vamos tendo é um governo que na realidade esteve sempre muito mais preocupado com pequenos truques, como é o do IRS. Infelizmente hoje são muitos os portugueses que estão a perceber que aquele alívio fiscal enorme, sem truques, porque aliás tinha sido essa a promessa de Luís Montenegro, isto é uma baixa da carga fiscal sem truques, chegamos a abril e percebemos que havia um truque. E o truque era que tinham alterado a tabela de retenção da fonte para diminuir ao máximo a retenção do imposto, mas chegamos agora a abril e muitos portugueses que estavam habituados a receber IRS em abril estão agora a pagar IRS e alguns a não receber nada. E, portanto, é um governo com truques, é um governo, aliás, muito pouco sério na relação com os portugueses e com Portugal. Apesar dessas críticas, apesar da situação que nos trouxe até aqui, os portugueses, nomeadamente a sondagem da RTP, continua a dizer que o Primeiro-Ministro Luís Montenegro é mais confiável do que Pedro Nuno Santos. Como é que isso se explica? Essa coisa que eu não vou fazer nesta campanha é andar a campanha a comentar sondagens, porque daquilo que já todos nós percebemos é que há sondagens para todos os gostos, e se eu fosse dar muita importância às sondagens, por exemplo, da que a RTP publica, só me recordava do ano passado, em que 4 dias antes das eleições a RTP e a Católica davam-nos atrás 5 pontos e nós ficamos 0,8. Isto só para relativizar a importância das sondagens. O que nós temos de fazer, e o que eu quero fazer enquanto secretário-geral do PS e candidato a primeiro-ministro, é trabalhar com humildade para nós mobilizarmos o país, os portugueses, para acabarmos com este capítulo das últimas semanas, que não foi nada bom, e também com o último ano de um governo que não iniciou a resolução de nenhum problema. Porque aquilo que o governo diz que está bem, na realidade estava bem há um ano. A economia portuguesa até crescia mais há um ano do que está a crescer agora. Agora, algumas coisas que não estavam bem pioraram. E eu tenho a convicção plena de que é mesmo possível viver melhor em Portugal, com mais justiça social, e é isso que nós queremos nestas semanas provar aos portugueses. Que é possível governarmos para a maioria, ao contrário de um governo que governou para uma minoria. Apesar a reação do Sérgio Sousa Pinto, e já que se prepara para o novo governo, este elan de unidade à volta do líder, acha que tanto a reação do Medina como do Sérgio Sousa Pinto não podem fragilizar nesta altura? O que é importante referir, como sabem, é nós termos tido, por exemplo, na aprovação das listas, uma quase unanimidade. E essa é a força do Partido Socialista, que está profundamente unido neste combate eleitoral. Nós não podemos misturar pessoas que têm motivações para não estar nas listas, que são diferentes. Isso não é... porque as pessoas não têm a mesma motivação, as razões não são as mesmas. O que é de registar é que o Partido Socialista está unido, muito empenhado em ganhar estas eleições. Porque as coisas não estão bem na saúde, elas pioraram. Reparem que nesse setor
nós estamos hoje com mais portugueses sem médico de família do que estávamos há um ano, mesmo com Luís Montenegro a prometer que esta seria a sua prioridade. Na habitação, os jovens, na realidade, ficaram, a maioria, aqueles que não conseguiram aceder a crédito, estão ainda mais longe, porque as medidas do governo aceleraram o aumento dos preços. Portanto, as coisas não estão bem, elas não melhoraram neste último ano, algumas pioraram. E nós temos muito trabalho para fazer, como eu dizia, com humildade, conseguirmos ter os portugueses connosco para mudarmos o país e conseguirmos isto que é muito importante, um governo para a maioria, em vez de termos um governo para a minoria, que foi aquilo que tivemos no último ano. Sente o Partido Unido? Não, claro, sinto eu e sentem vocês todos. As listas foram aprovadas com 92%. Nós temos todas as estruturas empenhadas e animadas e entusiasmadas. Como sabem, nós não quisemos estas eleições, elas não foram pedidas por nós. Nós demos todas as condições para este governo poder fazer o seu trabalho. O Primeiro-Ministro quis atirar o país para umas eleições. Bom, e nós aqui chegados vamos mesmo ganhá-las. Tá? Pedro Nuno Santos a pedir ao governo que tome medidas para fazer face às tarifas dos Estados Unidos e a dizer que não vai andar a comentar sempre sondagens.